Corinthians já começou o trabalho, né? E deu entrevista exclusiva pra gente lá na Flórida. O Thiago falou muito sobre os planos pro Corinthians, revelou mágoa pela saída do Atlético Paranaense e contou boas histórias do início da carreira. Meu time era o Corinthians e foi um time que eu cuidava, né, guardava no potinho, tinha todo cuidado, passava um paninho sempre antes de guardar os jogadores. Às vezes eu contratava um, né, mandava outro embora, mas os principais ídolos daquele período estavam por ali. Aquela brincadeira de futebol de botão se tornou bem real para Thiago Nunes, o novo técnico do Corinthians. A partir de hoje, de maneira oficial, iniciando os trabalhos no Corinthians. Estou desfrutando cada dia, cada treino, realizando uma etapa profissional, né, que quando eu iniciei lá atrás, talvez nem imaginasse que poderia alcançar. Então, como eu falo muito com meus amigos, com meus parentes, com as pessoas que são próximas de mim, curtindo cada dia, né, sem pensar muito no amanhã. Sem pensar muito no amanhã, mas se concentrando no hoje. Thiago Nunes chegou com a missão de revolucionar a forma de jogar do Corinthians. Transformar o time defensivo dos últimos 2 anos em uma equipe que não tenha medo de ousar. Puxou para a perna direita, cabe o tiro, vem a batida! Gol! O que eu tenho tentado compartilhar com os atletas é que a gente faça da maneira mais genuína possível, que a gente não se preocupe com a cobrança, porque ela vai vir de qualquer maneira, ela já é presente, né? O simples fato de você estar nesse nível, a cobrança faz parte, está no pacote. Logo no dia da apresentação, Thiago Nunes anunciou a saída de 2 ídolos recentes da história do Corinthians. Sobre o Ralf, é um atleta que tem todo o meu respeito, né? Uma história maravilhosa dentro do clube. E a opção, nesse momento, né, por ele não permanecer. O volante Ralf, campeão da Libertadores e Mundial, e o meia Jadson, bicampeão brasileiro. Sobre o Jadson, exemplo que acabei falando do Ralf, a gente vai acabar não utilizando ele nesse momento. Foi bastante difícil, até porque são atletas que têm um histórico grandioso. O papel do treinador, às vezes, não é de tomar decisões populares, né, ou que façam bem à popularidade. O papel do treinador é pensar no contexto coletivo e tomar decisões que ele acredita que possam ser o melhor para a construção de uma ideia de jogo. Para implementar esse modelo de jogo, o Corinthians ainda precisa de reforços. Até agora foram 4. Sid Clay, o colombiano Cantillo, Matheus Davó e Luan. Mas falta um 5º elemento. Aquele atacante rápido pelas pontas. Seria Michael, mas o ex-jogador do Goiás fechou com o Flamengo. O quão importante para você é trazer esse 5º elemento? Bastante pelas ideias que a gente está construindo, né? Precisamos de jogadores de bastante velocidade. Temos um jogador dessa característica no elenco que é o Janderson, um jogador de bastante velocidade, muita agressividade. Mas penso que poderíamos trazer ainda mais 1 ou 2 atletas com essa característica também. Antes de mergulhar de cabeça no planejamento do Corinthians, Thiago Nunes descansou. Precisava de um tempo para se desligar do antigo clube, o Atlético Paranaense, onde foi campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil. A saída não foi nada amigável. Em nota, o clube declarou: "A memória é curta no futebol. Thiago Nunes esqueceu muito rápido que poucos meses atrás treinava o time sub-19 do Furacão." Como é que isso te atingiu? Eu fiquei bem chateado, né? Fiquei chateado porque, como eu falei antes, eu criei um vínculo de amor com o Atlético Paranaense. Principalmente com o torcedor e muitos colaboradores que lá estavam. Mas não esperava nada diferente do presidente, do conselho, né? Até porque é algo que já é histórico, né? Como já aconteceram com outras pessoas que por lá estiveram, né? Sempre que você diz não ao presidente, né, você acaba saindo como o anti-herói. O Globo Esporte de São Paulo contou a trajetória de Thiago Nunes. De Santa Maria, no Rio Grande do Sul, até São Paulo, passando por Bacabal, no Maranhão, e Rio Branco, no Acre. Histórias contadas pelos amigos e familiares que revelam muito sobre o técnico. Muito mesmo. Nossa, tem certeza? Ah, tenho certeza, sim. 30 minutos de jogo, tiro 8, que era o Thiago. Tiro 8. Faltava 2 minutos para acabar o jogo, o Thiago vai lá e mete uma bucha. Pô!
Ele vai pra galera, corre pra galera, não satisfeito de ficar berrando, ele vira e ó, pá, baixou, mostrou a bunda pra galera e fez aquilo. Jamais tiraria 8. Marcou o gol, pô. Não, é brincadeira. Esses caras são brincadeira. São meus ex-amigos, esses caras. Ex-amigos. Ele falou que ia perder o amigo. Perdeu mesmo? Não, perdeu não. Esses caras são caras aí do coração. São caras porque fazem parte da trajetória da adolescência, né? Num momento maravilhoso da minha vida. E vergonhoso, né? Pô, logo essa história, né? Você se arrepende? Muito. Nossa, quase perdi o carnaval por causa desse negócio aí. Esse aqui, vamos ver o que você vai falar. Pode dar um play aí. Em 2016, ele chegou ao São Paulo de Rio Grande. E desta vez, uma briga com um torcedor na arquibancada foi definitiva. E aquele senhor desceu, xingou ele, ele virou pro senhor e começou a xingar o senhor, falou palavras de baixo calão, desapontado assim depois que saiu do São Paulo. Ele até pensou em parar depois que saiu do São Paulo. Pensou mesmo, Thiago? Pensei. Foi interessante porque eu estava num momento da vida tentando evitar esse tipo de atitude, né? Eu sempre fui um cara de estopim um pouquinho curto e ali estava um momento que eu estava chateado porque o clube era um clube de pouca estrutura, né? Dificuldade dos clubes pequenos do interior do Rio Grande do Sul. E fui cheio de planos para esse clube, porque era um clube que naquele momento estava na primeira divisão do Campeonato Gaúcho. E aí não foi como eu imaginava, né? Acabei tomando uma atitude intempestiva, discuti realmente com o torcedor. E xinguei ele, né? Aquela coisa que a gente perde a cabeça na beira do campo. E dali eu pensei em parar com o futebol. Esse cara explosivo de pavio curto ainda tá aí dentro? Ele tá enjaulado aqui, de vez em quando ele aparece. É que nem o doutor e o monstro, sabe? Ele tá aqui, né? Tá controlando, a frequência tem que manter baixa. Esse aqui o cara vai... Quando jovem, né? Quando jovem, eu sempre era corintiano roxo. Esse é Não adianta tu ser só corintiano, né? Tu tem que ser fanático. Esse cara é... Esse cara é fera. Eu tô no futebol por causa dele, né? A culpa é dele. E sempre que eu perguntava ao meu pai qual que é o time dele, ele dizia: no Rio Grande do Sul é tal, não vou dizer como vai complicar a vida dele. E eu falava: por que tem outro pai? Não, em São Paulo é o Corinthians, né? Então ele sempre deixou isso pra mim claro, assim, porque é um time popular. Eu perguntava por quê? Porque é um time do povo, ele dizia pra mim. Porque é um time do povo. Eu falei, isso pra mim sempre teve presente, sabe? Futebol, emoção e povo. Quero viver cada dia isso aqui da maneira mais intensa possível. Lembro dele muitas e muitas vezes, né? Várias vezes ele me liga para dar alguma dica. Mas é um momento mágico da minha vida. Thiago, obrigado. Obrigado a Muito vocês. obrigado. Acho que deu para entender quem é o Thiago Nunes. Obrigado a vocês. Valeu. Valeu. Obrigadão, viu? Lá vem o Luan por cobertura! Olha aí o outro lado do Thiago Nunes. Roger Flores, nosso comentarista aqui da casa, está com a gente hoje no Esporte Espetacular para falar um pouquinho sobre vários assuntos. Começar pelo Corinthians. Bom dia, Roger, seja bem-vindo. Bom dia, Babi. Tudo bem? Tudo e aí, bem. Lucão? Tudo bem, Flores? Tranquilidade? Bem-vindo. Tá curtindo o Obrigado. trabalho do Thiago Nunes? Início de trabalho ainda, mas a gente pode ver algumas mudanças nesse Corinthians. Não, eu curto o trabalho dele, né? A gente já tem o Thiago no cenário nacional aí desde há 2 anos, né? No Atlético Paranaense. Muitos dizem que é o treinador mais importante da história do Atlético. Foram 2 títulos, né? Uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil. Ainda teve uma Recopa aí, eu acho. Mas são 2 títulos importantíssimos e eu acho que é o grande teste do Thiago, né? O Thiago começou, veio numa trajetória das categorias de base, depois pegou o time sub-23 do Atlético, aí assumiu depois do Fernando Diniz, o Atlético na zona de rebaixamento, aí fez um trabalho impressionante de 2 anos e agora no Corinthians também não deixa de ser um grande teste, como uma afirmação mesmo de um grande treinador. E como uma reformulação, né? Porque Sem dúvida. chega com cancha para dispensar ídolos da torcida, para contratar, trazer novos ídolos. Queria que você falasse também do Luan, porque você vestiu a camisa do Corinthians. A 7 também. E o Luan vem com a questão de ser corintiano, mas de não
ter mostrado o futebol que trouxe evidência para ele no Brasil e na América do Sul na última temporada no Grêmio. Tem que se recuperar, mas também tem a expectativa da torcida. Como é que você vê o Luan para esse ciclo no Corinthians? Eu acho que é a grande aposta do Corinthians, sem dúvida nenhuma, uma das grandes apostas do futebol brasileiro. São 2 anos que o Luan não consegue repetir aquilo que ele fez em 2017, onde foi campeão da América, o melhor jogador da competição. E se o Luan for bem, eu acho que ele tem que entender que volta a ter uma grande oportunidade no cenário nacional. E eu acho que se ele for bem, ele muda o Corinthians de patamar. O patamar do Corinthians com o Luan nos últimos 2 anos seria ele jogando tudo que ele pode, ele eleva o Corinthians de patamar e pode brigar por grandes coisas o Corinthians com o Luan.